Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 90 aqui do Olá, Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Antes de mais nada, a gente tem vários feedbacks para falar aqui hoje, mas eu quero saber de você como é que tá aí o experimento com Coding Agents. Tava querendo fazer interação entre os modelos diferentes, né? Porque agora tô com bastante nessa de qual que é melhor, o Opus ou o Codex. O Codex é absurdamente mais rápido, né, pelos meus testes e tal, mas eu sinto que o Cloud lá, ele geralmente tem um resultado melhor. Então, o que eu acabei fazendo? Eu inverto entre essas duas opções, mas basicamente ou uso o Cloud principal ali para ajudar a desenvolver feature e no final manda pro Codex analisar as tuas mudanças. Boa! Inclusive o Paul Hudson fez uma live esse final de semana e ele falou que ele faz a mesma coisa. Ah, é? Que ele usa o Cloud para codar e o Codex para revisar. Porque daí faz a revisão rápida e hoje mesmo eu tava fazendo umas mudanças simplesinhas assim, eu tava testando. Só que aqui eu não uso o Codex CLI, né? Eu uso o Cursor CLI que tem o modelo do Codex. Eu tô usando o app do Codex mesmo. Ah, tá. Mas funcionou bem. E eu tô entre os dois, né? Qual que eu uso para ser o principal, qual que eu uso para fazer o review. Geralmente o Cloud para fazer o código eu tô achando melhor, só que ele é bem mais lento. E uma coisa que eu comecei até fazendo as brincadeiras aqui na empresa foi criar dois worktree, exatamente o mesmo prompt, às vezes intencionalmente um prompt meio vago assim, né, para ver o que acontece. E daí eu tiro um screenshot dos dois diffs e só pergunto A ou B. Boa. Pra ver o que o pessoal prefere. Do Cloud tem ganhado, geralmente. Eu tô gostando de usar o Codex porque eu sinto que o limite demora muito mais pra atingir. Tipo, o Cloud eu atinjo o limite direto, sendo que eu tenho a conta equivalente nos dois. Tipo, eu tenho o plano pago, mas não o top mais caro de todos. Eu tenho o plano médio que todo mundo tem. E no Cloud, direto, assim, quando tá começando a engrenar, parece que sempre, pum, né? E também me irrita que eles não têm um grace de, tipo, deixa ele terminar a tarefa atual, sabe? Não, ele simplesmente para no meio do processo, e aí você tem que esperar, e daí depois você fala lá, continue, e aí ele continua. O Codex até hoje eu não atingi nunca o limite, sendo que o preço dos dois é basicamente o mesmo, eu acho, a assinatura. Mas assim, em termos de qualidade, pra mim o Codex tá entregando bem. O 5.3, né? Isso. O mais recente, sempre no Extra High eu coloco. E eu fiz um projeto, eu fiz uma parada que assim, deixa eu mandar pra você, acho que eu não mandei pra você o vídeo, eu mandei, do uma UI que ele tava fazendo. Não, acho que eu não mandei. Tá, pera aí que eu tenho um videozinho aqui. Porque eu tinha começado a fazer há algum tempo um componente de UI, porque eu queria mudar aquela interface principal do AirBuddy para ser mais tipo Control Center do macOS. E aí eu tinha começado a implementar essa UI e tinha parado. E aí eu peguei da onde eu tava, que era bem bare bones, e pedi pro Codex trabalhar em cima. E aí ele fez, foi fazendo e tá assim, porque eu não tinha implementado nada ainda desse drag and drop pra reordenar as paradas, nada disso eu tinha feito. Por isso que eu tinha parado, inclusive, porque você é mó chato de fazer isso aí. Aí falei pra ele lá, ele deu uma reestruturada nos modelos. Primeiro eu usei ele pra meio que refatorar, né, de fazer uma API mais bonitinha e tudo mais. E aí depois eu comecei a implementar e aí ele foi fazendo. E é engraçado que assim, ele não, por enquanto, eles não tem como você mandar. Eu não tentei, né? Mas acho que não tem como você mandar tipo um vídeo. Olha o que eu fiz e olha o que aconteceu. Então não tentei. Eu pegava assim, testava, daí eu tirava screenshot das etapas da interação e desenhava setinhas com o CleanShoreX, né? Fazia setinhas ali, eu arrastei daqui pra cá e aconteceu isso, deveria ter acontecido aquilo. E aí, aos poucos, ele foi fazendo, cara,
E o código até que não é ruim não, viu? Ele fez um esquema lá com reducer, aí tem várias regrinhas que ele usa, intermediárias para decidir. Claro que em parte foi por causa do meu priming ali de falar, faz assim, faz assado, né? Então, no fim, mas cara, tô curtindo o processo e eu acho que no fim das contas eu vou poder usar isso aí. Legal. Eu acho que o processo funciona muito bem, mas precisa de um certo... Não é bem babysitting que eu quero dizer, mas tu precisa... É o que os AI bros chamam de human in the loop. Tem que ter um humano envolvido, sim, basicamente. Sim. Tem que ter alguém que vai olhar aquilo e vai falar, isso aqui tá ruim. Sim, teve uns negócios aqui que quando eu tava testando o Cloud, o Codex e tal, a diferença. Agora eu não lembro qual que seria bem legal de saber, mas eu acho que o Codex ele resolvia muito problema com flags, e eu não gosto muito disso. Sem dar instrução. Se falar, eu quero que resolva dessa forma, daí fazer certinho. E bem mais rápido que o Cloud. Mas o Cloud, quando dava um prompt mais genérico, eu sentia que o output era um pouco mais, digamos, entre aspas, profissional, sabe? Porque ele lidava com o dado, usando funções de como aquilo tem que ser resolvido, ao invés de botar uma flag e falar, se essa flag tá assim, faz aquilo, se tá de outro jeito, faz de outro. Sabe? É um código mais elegante que saiu. Mas a questão é que, para pessoas que sabem o que querem em relação ao código, eu tô achando que o Codex é melhor, porque ele é simplesmente por causa da velocidade. É muito mais rápido. E eu tenho a impressão que ele segue melhor o agents lá, as instruções primárias. Que tem coisa que eu coloco, eu tenho eu tenho alguns markdowns de agents.md que são para tipo, projeto UIKit, projeto SwiftUI, projeto AppKit, projeto misturado, que tem ali as instruções. Ele é baseado no template do Paul Hudson, inclusive, que já tem ali vários detalhes, e eu só adaptei pro meu estilo. E cara, o Cloud, ele não dá a mínima, às vezes, porque tá ali, tipo, ele ignora algumas coisas completamente. E o Codex, eu tenho a impressão que aquilo ali é mais importante. Eu não sei se talvez o Cloud, o próprio agent deles tem algum bug, alguma coisa que meio que descarta aquele contexto quando dá compactado, alguma coisa assim, mas o Codex eu tenho a impressão que aquilo que você coloca no agents.md é lei, e ele segue aquilo. No Cloud tem que ser cloud.md. Ou ele só vai ler o agent se tu fizer um você tá de sacanagem comigo. Não. Não! Sim, o que a gente faz aqui é tipo que filhos da mãe! Tá louco? O padrão é agents.md? Poxa... Não. Eu queria xingar aqui, mas eu não quero ter que botar p. Então, poxa, seus filhos da mãe, vão lamber sabão. Dá pra tu botar um cloud.md simplesmente falando olhe dentro do agents.md ou fazer um symlink, que é o mais normal. Meu Deus, esse tempo todo, tá vendo? Por isso que eu prefiro o Codex. Não, eu tô nesse... 10 minutos antes de a gente entrar aqui pra gravar, eu tava na discussão onde eu sei que vão fazer minha caveira aqui na empresa porque eu tô falando que eu sou contra .md files pra um monte de coisa e contra plain mode. Vão fazer minha caveira ali, mas eu tenho argumentos. Tipo, o plain mode, o agents, né, ou cloud.md, o que muita gente usa é criando tipo uma overview da arquitetura do projeto, que fica dentro do MD. Né? A ideia o agente vai olhar dentro do MD, vai pegar o contexto, não precisa ficar olhando o projeto todo. Eu já não gosto disso e eu acho que você vai falar o mesmo motivo que eu. Então, a primeira coisa, né, o básico é que essa coisa pode ficar fora de sync com o projeto em si, né? Então você vai ter um negócio que vai atrapalhar mais do que ajudar, porque daí a gente vai ver o MD falando que é uma coisa, vai ver o código falando que é outra e se perde todo. E isso, a parte do agents ela era muito boa, na minha opinião, coisa de, sei lá, 6 meses, 5 meses atrás. Mas agora que os modelos estão bem mais avançados, eles conseguem pegar o contexto do que eles precisam muito rápido, sem passar pelo MD. E, inclusive, eu fiz uns testes aqui em relação à velocidade e qualidade de output. Tirando os MD que explicam questão de arquitetura, fica
sei lá, coisa de 10 a 15% mais rápido no que eu testei. E a qualidade não foi afetada. Inclusive, às vezes até ficou melhor na versão sem o .md, porque é basicamente aquela coisa de tu tá botando mais coisa no contexto que não precisa, às vezes. E a descrição que está no MD pode ser uma descrição que não é a melhor descrição que a gente precisa para fazer, sei lá, qual teste que você pediu. E o que eu gosto bastante de usar o MD são coisas do tipo use programação orientada a protocolos em vez de criar herança. Umas coisas assim, sabe? Tipo, detalhes mais high level de como que eu quero que funcione e não um esboço da realidade do projeto, porque esse esboço ele já consegue pegar. Sim, sim. Sabe? E outra coisa, se você tem uma arquitetura que você quer, você pode descrever ela no README, por exemplo. Ou criar um architecture.md. E aí no seu cloud, que agora eu aprendi que é cloud.md, ou agents.md, você coloca que é para seguir a arquitetura descrita no arquivo tal, e se houver alterações, atualizar aquele arquivo. Eu já fiz coisa assim, acho que foi aquele app de podcast que eu tava brincando lá, tinha um arquivinho lá de arquitetura, alguma coisa assim, e eu pedi nas instruções para ele ir atualizando aquele arquivo à medida que fosse desenvolvendo. E ele fazia, cada mudança que mudava alguma coisa ou criava uma estrutura diferente, ele ia lá e atualizava o arquivo também. O que é diferente Aí é que realmente a IA é melhor do que um ser humano, porque o ser humano nunca vai atualizar a documentação. É sempre... O pessoal... Eu lembro na época da firma, era sempre essa discussão, sempre tinha alguém falando, não, mas a gente tinha que fazer documentação disso aqui, não sei o quê. E aí sempre, geralmente, algum PO, alguma coisa assim, falava, cara, mas não adianta documentar, porque daqui um mês a documentação vai estar toda desatualizada. E alguém vai atualizar? Não. Então, não perde tempo com isso. Tipo, escreve teste unitário. É melhor do que documentação. Sim. E o meu segundo ponto lá sobre o Plan Mode, e isso tudo que eu tô falando é de um ponto de vista que eu não me considero um AI bro e também não sou um AI hater. Né? Eu tô ali no meio, aprendendo, descobrindo o mundo. Então, para mim, o jeito que eu interpreto o Plan Mode, para que ele existe e como ele funciona, é basicamente um hack para as AIs conseguir criar o plano, né, do que vai ser feito, sem explodir o contexto. Porque o que acontece? Geralmente, depois de terminar o plano, ele faz lá aquele markdown, seja lá o que for, dependendo do modelo, e fala, tá aqui o negócio, eu posso fazer clean do contexto e começar a partir do Plan Mode, que geralmente é até o default. Então, hoje, pelo que eu estou usando, sentindo aqui nos projetos que eu estou fazendo, o Plan Mode geralmente, né, não sempre, geralmente só adiciona tempo e não ajuda em nada. E isso porque quando eu vou fazer uma feature que é muito grande, eu já quebro essa feature mentalmente, né, eu já sei os passos que eu tenho que começar, o que eu quero fazer, e usando chunks menores, o que é coisa, sei lá, é engraçado que é tipo o básico de sei lá, que a gente aprende em ciência de computação, sistema de informação. Tu quebra um problema grande em vários problemas pequenos, fica mais fácil de resolver. E para IA é a mesma coisa. Tu dá isso um problemão... aí não é nem ciência da computação, isso aí é vida. Na vida, você tem um problemão para resolver. Pô, a minha casa tá toda suja, tem que fazer faxina. Em vários pedaços pequenos. Vou começar aqui nesse banheiro. O banheiro tá todo... começo limpando a pia, depois... Tipo, é tudo na vida que você tem um problema pra resolver, você começa, vai por pedacinhos. Sim, mas é aquela coisa de... Todo estagiário já passou pela pessoa mais experiente na empresa falando isso pra ela, né? Tipo, você tem que quebrar o teu problema em coisas menores e tal. Exatamente. Todo mundo já passou por isso. Então, eu sinto que com AI é muito parecido, porque quanto maior o escopo do problema que eu dou pra fazer um one shot, pior é, sabe? O resultado vai demorar, eu vou ficar lá brigando com a ferramenta porque, deu esses erros aqui, isso aqui não funcionou, e blá blá blá, e vai fazer um monte de atrocidade. Quando eu dou um problema muito menor, sabe, bem, bem específico, inclusive já até dando o contexto correto de onde resolver esse problema, a eficiência tá drástica, assim, tá muito bom. E geralmente o Plan Mode ele existe só
nessas situações onde eu quero fazer uma coisa grande, né? Eu quero um escopo grande e a AI consegue perceber, entre aspas, né, que ele não consegue fazer num one shot ali. Então, vou ter que entender a arquitetura, vou ter que entender o código, para depois criar esse plain mode e fazer. E eu já tô com instruções aqui de explicitamente não fazer plain mode, não tentar eu ia falar planear, porque aqui em Portugal planear, né? não planejar as coisas, a não ser que eu fale que eu quero que seja planejado. E tem funcionado muito bem, assim. Inclusive, uma coisa engraçada, que no Cloud tem um comando que é /insights, que fala coisas de como você tem usado a ferramenta e até sugere alterações no .md. E uma das alterações aqui tá... vou fazer tradução simultânea aqui, então vai sair tudo gaguejado. Mas não entre em planning mode. Se você começar a ler muitos arquivos e usar mais de 4 ferramentas, tool calls, sem escrever nenhum código, pare e apresente um plano conciso para uma aprovação, senão o usuário vai interromper o seu projeto. Eu estou nessa imagem e eu não gosto dela. E eu achei bem bacana esse comando, eu não conhecia ele. E deu umas sugestões aqui interessantes de que usar, de como até skills de implementar, relacionado a como fazer bug fix e tudo mais. Eu implementei uma skill de UI Kit no Codex, com várias coisas, várias documentações e tal. Eu não lembro em qual projeto que eu tava mexendo, acho que talvez era alguma coisa no Chib Studio que eu tava tentando fazer, e aí eu vi que algumas novidades de UI Kit ele não tava fazendo direito, aí eu fiz lá essa skill e deixei lá e tal, daí eu sei que eu tava fazendo... foi nesse negócio do Bento Box aí que eu mandei pra você, eu tava mexendo, e aí logo no começo vou usar essa skill aqui de UI Kit, porque tem tudo a ver, desenvolvimento de UI moderno. Não! Esse é um projeto de macOS, seu idiota! Né? Tipo, aí eu fui lá e desativei aquela porcaria daquela skill, que eu já vi gente que já usa muito mais essas coisas do que eu falar que esse negócio de skill é tudo bullshit e não serve pra nada. Eu não uso nenhuma. Tô comentando dessas recomendações de skills que ele deu, mas eu não implementei nenhuma, não tem nada aqui, tá zeradinho. A única coisa que eu tenho no meu cloud lá são coisinhas que, como eu falei, assim, tipo, use protocolos em vez de criar herança, se for criar uma classe que ela tem que ser final. Como que é o wording que você usa? Porque eu particularmente sempre uso prefer tananã instead of tananã, porque eu sinto que se eu falar use protocol oriented, daí tudo ele vai querer que seja um protocolo, o que não é correto também. É meio muito 880, às vezes. O meu tá escrito give priority. Boa. Pô, dá na mesma. Prefer give priority. Porque aí... Não, se tu mandar, ele vai fazer. A IA é muito literal. Então, se você falar nunca não sei o quê, a tendência é que nunca vai fazer aquilo, ou sempre, né? Sempre vai fazer aquilo. Ou se você só fala, use tal coisa, sempre vai usar tal coisa. Então vai ter lá, qualquer structzinha mequetrefe, vai ter lá um protocolo que nem precisa. Sim. Isso é uma coisa que eu sinto que eu até fiz bem nesses últimos... Não acho que não dá pra dizer nem anos, né? Esses negócios de AI tão rápido, mas geralmente eu sou meio que late to the party, né? Tipo, as coisas acontecem... Eu vou vendo elas acontecerem no sideline ali, tipo, eu não fico ignorante sobre as coisas que estão acontecendo, mas eu também não corro para fazer o que eu tô vendo acontecer, se é que faz sentido. Então, e eu geralmente espero as coisas estarem um pouco mais estabelecidas, né? Porque, vamos ser honestos, o que a gente perdeu não fazendo esse monte de coisa, de código QA, nos últimos 8 meses e deixando para fazer só agora que a coisa tá mais sólida? Não, nada. Assim, na prática a gente não perdeu nada. Então a gente só ganhou de não se estressar, não gastar tempo com um negócio que tá half-baked. Então agora que o negócio tá ficando bacana, a gente começa. Sim, inclusive essa coisa do AgentsMD e tal, eu lembro que era meio que ainda mas ainda mais uns meses atrás, era o tópico do momento, assim, né? Era só o que se falava, customizar o agents, isso e aquilo. E agora saiu inclusive tem um estudo que eu usei para começar a entender a vantagem de ter ou não ter, que
no estudo mostra que é basicamente 20% de tempo jogado fora com muita descrição no agents, porque as LLMs hoje estão boas. Elas não precisam mais disso. Então, é todo um trabalho que foi gerado, né, para deixar o negócio bonitinho, fine-tune ali e tal, que basicamente não precisa. Ah, mas para Swift precisa. Então, mas aí depende bastante para que está sendo porque, usado. Por exemplo, uma coisa que eu já reparei aqui, uma coisa que tem no meu agents.md é explicando o lance do default isolation, que é a novidade lá. Sim. Daí eu explico que, tipo, é como se tudo já tivesse @mainActor. Então você não precisa colocar @mainActor. Mas, se você for fazer uma struct lá, um modelozinho que precisa funcionar em outro contexto, daí você tem que colocar non-isolated. E tem que fazer a mesma coisa com qualquer extension que você declara no target. Porque senão, por exemplo, o Codex, até a última vez que eu testei, ele não sabia da existência de você declarar uma struct como non-isolated. Ele não sabia. Eu lembro que eu pedi, mas daí não foi no Codex, foi no ChatGPT normal. Mas não faz muito tempo. Eu pedi para ele fazer isso, e aí ele falou: essa declaração é inválida em Swift, não existe. O que até fiquei surpreso, porque geralmente qualquer BS que você fala, ele aceita, né? Mas aí eu expliquei, não, existe e tal, né? Enfim, Sim, então, para certos contextos é importante você colocar o agents. Sim, para deixar claro o que eu estou falando, quando eu digo a questão do AgentsMD está sendo provado ser inútil, inclusive até deixar mais devagar, é em relação a MDs que estão explicando a estrutura do projeto. Porque a conclusão do estudo, inclusive, é que as LLMs estão boas para fazer essa broader exploration, né, fazendo file transversal e todas essas coisas que precisa ser feita, e tendo aquele contexto pré-definido no arquivo, não está sendo benéfico. Não está ajudando em nada e muitas vezes piora. E eu estou falando daquelas questões de, tipo, sabe quando você vê aqueles arquivos MD que tem aquele ASCII explicando a estrutura de arquivos, onde que fica cada coisa e tal? É disso aí. Isso não precisa mais, porque a LLM consegue fazer um trabalho muito bom de transversar tudo que precisa nesse projeto. Sim, isso. Para pegar esse contexto. E descrever estrutura de pasta em arquivo Markdown é ridículo hoje em dia. Exato, mas era uma coisa que tinha... Eu lembro de tanta gente falando sobre, não, dessa estrutura aqui é muito boa, porque deixou a gente, sei lá, quantas vezes mais rápido, sei lá o que e tal, e eu só olhava, tipo, legal, cool. Mas a questão é... Acho que nessa questão de LLM, como as coisas são tão rápido, sabe? Tipo, provavelmente um monte de coisa que a gente está falando agora vai ser completamente, sei lá, desatualizado em 1 mês, 2 meses, que, para mim, investir uma quantidade de tempo grande numa coisa exploratória de... eu já testei o mínimo aqui, não funcionou para mim, eu sinto que eu ganho mais vendo o que está acontecendo, sabe? Fazendo cherry pick do que eu acho que é interessante no mundo aí, do que indo full in, tipo, é só isso que eu vou ver, sabe? E investir um monte de tempo nisso. Por exemplo, esse negócio de ter agentes conversando um com o outro, eu já tinha visto isso antes. Mas eu já tinha testado antes também, só que eu achei extremamente lento. Não tava legal, não me adicionou nada. Era basicamente, sabe, garbage in, garbage out. Um agente passava um negócio que era meia boca para outro agente que também era meia boca e saiu um resultado meia boca. Hoje em dia, como eles estão melhores, dá para levar mais a sério, entre aspas, o que o review de um agente faz em relação a outro. Porque o resultado está muito melhor do que estava 4, 5 meses atrás. Então, isso que é uma maneira que eu estou operando em relação a isso. Eu vou vendo as coisas que eu acho interessante, eu testo ali, funcionou, bacana, eu vou explorar isso mais. Não funcionou, tudo bem, tem mais um monte de coisa aí para explorar. Eu não vou investir muito tempo no que, às vezes até por falta de conhecimento mesmo, ou, né, skills issue. Eu, numa primeira impressão que eu tive daquela ferramenta não me agradou, não consegui ver vantagem e eu só deixo de lado, porque eu não consigo ter esse mindset de eu preciso criar o problema para isso resolver para mim, sabe? Que às vezes é uma coisa que, querendo ou não, tu vê, tá cheio aí na internet, né? Tipo,
criei esse monstro de problema que eu não tinha antes, mas agora a AI consegue resolver. Então, eu tô achando bem bacana mesmo a evolução de como as coisas têm acontecido. E eu acho que não tem como negar que a produtividade é absurda, sabe? Como usando as ferramentas. E uma coisa bacana é que eu acho que até o Peter lá do OpenClaw, uma coisa que eu, né, de novo, que é o cara no meio termo, não sou nem muito para um lado nem muito para o outro, mas eu sempre achei, né, isso pode ser até de ignorância minha, mas eu sempre achei que esse negócio de prompt engineering é meio besteira. Sim. Eu não conseguia, sabe, tipo, todo esse dia, porque o prompt tem que ser perfeito desse jeito. Se você só explicar o que você precisa de um jeito óbvio, né? Ou seja, você tendo domínio do problema, você consegue fazer isso, ela vai funcionar. Isso só era relevante quando os modelos eram ruins. Exato. É isso. Exato. Tipo aquele vídeo que eu tava assistindo, o vídeo lá de 3 horas do carinha lá explicando como LLMs funcionam mesmo. E aí ele faz alguns exemplos lá de que ele usa modelos mais antigos, bem básicos, que, tipo, se você pede pra somar 2 mais 2, dependendo da forma como você fala pra ele somar, ele consegue ou não fazer a soma. Porque aí, tipo, porque ele tem esse número de tokens de processamento pra, entre aspas, pensar na resposta de 2 mais 2. Então, se você colocar dessa forma, ele vai fazer assim assado e vai ter tokens que chegue para dar tempo, entre aspas, de modelo, entre aspas, pensar. Né? Então, mas isso era na época que o modelo que ele estava mostrando lá, que era o GPT-2, naquela época precisava disso. Hoje em dia você fala qualquer coisa de qualquer jeito, pode estar tudo mal escrito, cheio de typo, e o negócio dá um jeito. Se ele não entender, ele pergunta, pede esclarecimentos, e é isso, e bola pra frente. Eu lembro que teve um tweet qualquer de alguém perguntando pro Peter lá, tipo, como que você recomenda estudar prompt engineer? Alguma coisa do gênero, mas a resposta foi basicamente, só fala com a ferramenta. É isso, sabe? Só fala o que tu precisa. Você pode literalmente falar se quiser, inclusive. E pra mim é isso, sabe? Tipo, o que eu acho curioso até que ainda tem muito dessa questão do prompt engineering e tal, o que eu acho bizarro, até porque tudo que tu aprendeu de prompt engineering no GPT-3 não se aplica no 4 e não vai se aplicar no 4.5 e por aí vai, porque eles mudam muito o jeito que funciona a ferramenta. Até que tem todo aquele, não sei se você sabe, tem todo uma treta com o GPT 4.0. Sim, das pessoas carentes que perderam o amiguinho virtual delas. Então, ou seja, os modelos mudam muito de um para outro, como que eles funcionam, sabe? O jeito que responde melhor ao que você precisa. Ou seja, se você só aprender a ter domínio do teu problema em relação ao projeto que tu está trabalhando, eu acho que não tem nada hoje em dia em relação ao prompt engineer, seja lá o que for, que supera tu conseguir falar, aqui é o problema, resolve assim, sabe? Porque mesmo se tiver gaps no jeito que você está pensando em como resolver, a ferramenta te ajuda. Por isso que eu acho que é muito bom. Que você pode falar, resolve assim, e deixando até mais aberto, sabe? Tipo, tá aqui o problema, é nessa área, resolve. Muitas vezes até o fato de não falar exatamente onde é como você quer que seja resolvido, traz umas ideias interessantes, traz uns approaches interessantes de como resolver o problema. Às vezes eu não gosto de falar muito detalhe, justamente porque eu quero ver. Mas fica a curiosidade aqui, né? Porque você falou do For All, e eu lembro que eu ouvia o pessoal nos podcasts gringos falando sobre uma característica desses modelos, e principalmente do For All especificamente, que fazia as pessoas terem muito afeto, entre aspas, pelas conversas com ele. E aí eu fui procurar se existia essa palavra em português. E a palavra é psicofantismo. Nossa. Que é... Psicofantismo é um termo técnico para puxa-saquismo. Porque posso ler aqui a descrição, que é o caráter, atitude ou comportamento de um psicofanta. Caracterizado pela bajulação servil,
Quer dizer, ou seja, continuamos não entendendo nada, né? E aí os sinônimos: sabugice, baixeza, hipocrisia, capachice. Enfim, é isso. É basicamente o puxa-saco, né? Que é o modelo ficar falando, você está totalmente certo, sim. Você é muito inteligente, como você é legal, nananã, né? E aí as pessoas se apaixonam, pessoas mais emocionadas, né, se apaixonam rapidamente. O Psicofanta, 5 Coca, 5 Sprite. Eu pensei Psicofanta podia ser, sei lá, uma Fanta com alguma substância psicoativa, sei lá. Mas pelo que eu vi, eu não fui muito a fundo ali, eu só fiquei sabendo porque sempre tem os draminhas de internet, né? E tem aquele Theo, o cara lá do JavaScript lá. Ele entrou num desses draminha aí porque ele falou alguma coisa sobre tinha que terminar com for all mesmo. E é curioso. O que eu vou falar é que é curioso, mas existe toda essa comunidade de relacionamento mesmo com o for all. Que tem que ser com for all por causa de como, né, o modelo funciona. Isso aí que tu falou também, muito provavelmente faz parte do porquê. Tem uma coisa que acontece na internet que me irrita bastante, que é assim, você nunca sabe até que ponto uma situação é real e onde que entra a galera que entrou na onda de que aquilo era real para criar conteúdo em cima daquilo ser real. Que é tipo... Quando começaram esses papos do pessoal, que triste por causa do For All, eu vi várias pessoas fazendo compilados de relatos de pessoas e tal, e você via, assim, claramente existiram pessoas que de fato ficaram muito chateadas e tristes, mas tinha muita gente só inventando história, inclusive escrita pelo próprio chat. Você via claramente que o texto foi escrito pelo chat GPT, que era um relato de alguém muito triste. Tipo, você foi no chat GPT e falou, faça de conta que você é uma pessoa que está triste porque o GPT e cria um relato emocionante. Era isso, basicamente era o prompt e a pessoa ia lá e postava como se fosse verdade. E isso acontece com tudo hoje em dia na internet. Tipo, tem meia dúzia de pessoas lá que acreditam de verdade no negócio e aí um monte de gente começa a fazer de conta que faz parte daquele grupo pra conseguir like, follow e não sei mais o que. Às vezes vai parar na TV dando entrevista e no fim é tudo bobagem. Eu só queria dizer que se você é uma pessoa que discute na internet, a chance de você estar discutindo com um bot, eu diria que é pelo menos assim, por baixo 80%. Sabe? Exatamente. É absurdo, assim, eu peguei... eu vi um post de alguém, agora eu não lembro se foi no Twitter, no Mastodon, mas sobre desmascarando os bots no Reddit com, tipo, prompt injection ou simplesmente prompt manipulation, assim. E tinha tanta coisa, sabe? Tanta coisa do tipo de... E é que tá, daí também tu não consegue nem dizer se é uma pessoa zoando pra parecer que é um bot. Exatamente, sabe? Né? E teve um vídeo recente do Computer File que eles fizeram sobre isso. É bem superficial, assim, mas eles fazem uma demonstração usando uma rede social fake, obviamente, né? Mas de como você consegue, hoje em dia, criar toda uma rede de bots que criam engajamento falso em redes sociais em cima exatamente do interesse de quem tá por trás daquele bot. Então, tipo, isso também que eu tô falando aqui não é novidade pra ninguém que tá ouvindo isso aqui, mas... é muito interessante você ver com seus próprios olhos a coisa acontecendo ali, o cara mandando o bot fazer um negócio, aí ele vai lá, alguém fala alguma coisa, o bot vai lá, responde, e aí outro bot vai e responde concordando com a resposta do bot, e aí um monte de bot vai lá e dá like no negócio, sabe? É muito da internet que hoje em dia é assim, e eu volto a falar que eu tô com medo porque esse ano tem eleição no Brasil e... O lance de vídeo, de IA e coisa e tal é uma preocupação também, mas, cara, todo o resto já é um problemão. O que eu vi já de post em Twitter de duas contas discutindo, daí tu vai ver aqueles nomes tipo Bebeto 12535322200, sabe? Tipo, conta criada, sei lá, 3 meses atrás e só posta replies parecidos. E essas duas contas discutindo entre si. E
E é tão louco, porque essas tretas sempre existiram, só que agora tá tão fácil fazer, tão fácil, sabe? Sim, e muito mais... por exemplo, se você criava um bot antigamente, você meio que... Ou você teria que ter respostinhas pré-prontas, talvez usando um pouco de Natural Language Processing básico para selecionar a resposta de acordo com o input, e para você esquentar uma conta e fazer parecer legítima, dava muito mais trabalho. Você tinha, inclusive, né, até hoje ainda existe, né, mas tipo, sei lá em Myanmar, na Índia, na Nigéria, no Brasil também, provavelmente, a galera trabalhando lá pra ganhar dólar, pra ficar postando coisa em perfil fake, que vai ficar, tipo, 1 ano postando coisa naquele perfil fake pra esquentar, pra depois engajar como bot. Porque se alguém for lá ver o histórico de posts, vai ver que tem, de fato, conteúdo. Mas hoje em dia, com o IA, você deixa o negócio rodando 24/7 por 1 mês ali, postando coisas inócuas, aleatórias, você cria uma certa credibilidade, né? Claro que, para quem for olhar com um pouquinho mais de cuidado, né? Eu, por exemplo, já disse que eu sou muito bom de detectar conteúdo escrito por IA. Mas fica mais crível, né, o bot. E também você tem ali um poder de multiplicar o negócio, porque, né, a IA não cansa e produz muito mais coisa do que você conseguiria com pessoas ou com bots menos avançados, digamos assim. Sim, é meio triste, né, se para pensar na parte mais filosófica da questão, que, tipo, para mim, a internet como questão da parte social, assim, né, de falar com pessoas de gostos parecidos, coisa do gênero, morreu, sabe? Porque Olha, só bot. Morreu, mas pra mim já nasceu morta. E eu vou explicar por quê. Porque isso que você tá falando, você se refere a, tipo, Facebook, Instagram... Pô, Orkut era massa, cara. Orkut era massa. Orkut, enfim, essas coisas. Agora, vamos ser bem sinceros. A humanidade não precisa disso. A gente não precisa. Pra você falar com quem realmente importa com você, existem outros meios. Não, claro. Né? Tipo, eu, por exemplo, todo mundo que importa na minha vida, eu tenho contato via iMessage, via WhatsApp, via, tipo... Eu tenho um álbum de fotos compartilhado no Fotos da Apple lá, de fotos do Yoshi, que tem um monte de pessoas próximas lá, e dá pra comentar, dá pra dar like no álbum, e é privado, é só eu e meia dúzia de pessoas que estão lá. Agora, esse negócio de todo mundo no mundo inteiro tem contato com todo mundo do mundo inteiro em tempo real, não é necessário. Isso não é... O ser humano não tem nem capacidade de ter tantos amigos, assim. Que rabugento! Mas não é, tipo, quem é que precisa ter 5 mil amigos, né? Claro, que acho que no Facebook era o limite. Claro. Ninguém precisa disso. E se você for prestar atenção, já deixou de ser isso faz muito tempo. Que hoje em dia, claro, eu e você não somos assim, mas, tipo, a galera, no geral, segue o influencer lá, que tem 5 zilhões de seguidores isso. E que posta indo no restaurante lá, comendo não sei o quê, viajando. Então, não é mais pra ficar de olho no que os seus amigos estão fazendo. E pra isso, quem é amigo de verdade, a pessoa te manda foto, você vê, enfim, não precisa de 5 mil seguidores lá pra você fazer isso. Mas é óbvio que é útil como, por exemplo, pra você fazer networking com pessoas da sua área. Mas daí, existe LinkedIn, que tudo bem, vai ter bot no LinkedIn também. Mas você consegue controlar um pouquinho melhor quem tem acesso a você e tudo mais. Sim. Existem os Discords e os Slacks, que pode ter bot também, mas no geral são comunidades mais fechadas, que tem uma certa moderação, né? Tipo, o iOS Folks lá, o Slack aquele, eu acho que não tem nenhum bot lá, por exemplo. Além da Camille, que você pode dar moedinha pras pessoas lá. Não, mas o meu ponto era mais em relação a coisa, imagina, dar um exemplo bem específico aqui. Eu não sou um usuário de Reddit, mas tem algumas comunidades que eu gosto, né? Eu gostava, pelo menos, de entrar bastante, que era o Vintage Apple, né? Eu ainda gosto. Eu ainda tem muita coisa ali que eu acho legal, o pessoal postando. Às vezes é só a foto do setup deles, olha só, eu fiz
coisa aleatória aqui, transformei um Power PC G3 num Sleeper PC, umas coisas assim, eu acho bacana. Uns dias atrás eu entrei ali e eu vi que tinha claramente bots conversando entre si, sabe? E perde um pouco aquela coisa de tipo, eu não tô interessado em ver bots conversando entre si. Se for isso, eu faço aqui um spawn de 2 LLM, deixo elas conversar e fico assistindo. Mas eu não quero ver isso. Eu queria ver pessoas que gostam de coisas vintage da Apple discutindo sobre setups ou software, ou, sabe? Coisas do gênero. E assim que eu vi isso ali, que tava, obviamente, uma discussão entre bots, e não era discussão, tipo, polêmica nem nada, era só coisinha, mas era justamente coisa que eu acho que era esquentando a conta, como tu falou, sabe? Eu achei que, tipo, beleza, então tá chato. Já perdeu a graça. Que é o que tá acontecendo com canais de YouTube. Ah, sim. Que assim, já teve uns 2 ou 3 canais de YouTube que eu costumava assistir com uma certa frequência, que o conteúdo é bom, sempre foi bom, mas aí eu vou assistir um vídeo e aí tem, nos primeiros 2 minutos de vídeo, tem umas 20 vezes. Não é só X, é Y. Aí, cara, eu já percebi, essa pessoa tá usando o ChatGPT pra escrever o roteiro e tipo... Não tem problema nenhum você usar IA para fazer pesquisa para o conteúdo do seu vídeo, para revisar, né, fact-check. Não que IA seja excelente para fact-check, mas tipo, tá aqui o meu roteiro, aponte erros. Sim, e aí você vai conferir se tá errado ou não. Tudo é maravilhoso, acho excelente. A tendência é melhorar os conteúdos por conta dessas ferramentas. Mas você falar pro ChatGPT escrever o roteiro para você e você só ler o que ele escreveu sem qualquer critério, sendo que claramente 20 vezes, não é só não sei o que, é não sei o que, tarará, sabe? Isso enche muito e é muito claro. E aí o Marcos até fala às vezes, tipo, eu fico chateado porque eu uso às vezes expressões assim, mas cara, você usa uma vez num texto de 10 parágrafos. Não é tipo a cada 2 frases. E se você prestar atenção, o texto de IA, ele sempre é tipo, tem um ponto e um contraponto. É sempre um balanço, assim, e os parágrafos são sempre mais ou menos do mesmo tamanho. É robótico, assim, é humano o jeito que escreve, porque aprendeu com a gente, mas tem uma certa robotização na forma como é estruturado o texto. Eu tô num ponto que eu bato o olho, assim, pela distribuição dos pontos finais e dos parágrafos, eu já sei que é IA, sabe? Tá igual o cara da Matrix. Tipo, depois de um tempo tu só vê loira, morena. Depois de um tempo tu só vê GPT, Codex, sei lá o que. Então, e aí aconteceu de canais de YouTube eu perceber claramente. Sim, e aí eu sempre vou correndo nos comentários pra ver se alguém falou, né? Porque eu não vou ser eu que vou lá e ficar falando, eu só paro de assistir e pronto. Mas sempre tem alguém apontando. E aí, às vezes, eu espero um tempo, vou lá ver outro vídeo novo pra ver se pararam de fazer aquilo. E alguns pararam, outros não, enfim. Não, vou dizer, eu acho, né, que ó, tá saindo da minha cabeça agora, polêmico. OpenAI treinou os modelos com propagandas da feiticeira. Porque não é feitiçaria, é tecnologia. Foi isso, com certeza foi isso. Né? Tá provado, né? Pode... que era a Band da época, nem lembro, pode processar o OpenAI. Então, tá. Não, era câmera, TechPix, sei lá, nem lembro mais o que era. Enfim. Não é isso aí, é bem antes da TechPix. Não, pois não é feitiçaria, é tecnologia. Nem lembro que produto que era. Também não lembro. Outras coisas. Não é, será que não era a feiticeira, o produto feiticeira? Não era? Porque eu lembro que a gente tinha lá em casa. Comercial Elisbelt. Nossa, é um negócio de emagrecimento. Nossa, é um esquema ainda. Muito bom. Não é feitiçaria, é um golpe. Muito bom. Então, foi o OpenAI treinou nos comerciais da Elisbelt aí. Bom, com quase 50 minutos de episódio, vamos falar de uns feedbacks da galera. E tem um feedback do Vinícius que tinha caído no meio das almofadas do sofá. A gente acabou esquecendo se empolgou semana passada. Na outra semana a gente esqueceu de falar. E falando sobre aquela sua
questão do app ser pago, trial, subscription, aquelas coisas. Aí ele falou o seguinte: tive esses mesmos pensamentos que o Boom sobre free, trial e subscription. Todavia, quando lancei o meu novo app gastando IA, percebi que ele era muito superior às outras alternativas que vi. Por isso, decidi por ter features que seriam pagas. A minha dica para todos é cobrem. Muito bem. E tem o link, inclusive, aqui que a gente vai deixar nas notas do episódio. É isso aí. Não, mas eu acho que é basicamente isso aí mesmo. É legal dar valor ao trabalho. Inclusive, não sei se comentei, mas eu tô fazendo um appzinho de comics, né? Que era um app que eu tinha abandonado muito tempo atrás. Eu voltei agora, porque tá divertido brincar com a Liliane. E justamente por causa do feedback que eu tive no Breadcount, de pessoas querendo testar para depois pagar com in-app purchase, nesse app eu vou fazer isso. Eu vou dar um limite aí de comic para ler, e depois passando esse limite, a pessoa já sabe se tá gostando do app ou não para decidir se compra ou não. Né? Mas vai... Ainda... isso nada tá definido ainda, mas tipo, eu ainda acho que eu vou fazer um purchase único, ou seja, pago uma vez só e deu, lifetime, não tem subscription, não tem nada. Nesse app em específico, até porque é tudo local, e se tiver alguma feature muito bacana que eu quiser fazer no futuro e tal, até porque se já tiver essa estrutura de in-app purchase, posso fazer, para essa coisa nova, se quiser vai ser X, né? Pra não... Sim. Mas tudo que tem hoje, tudo que você tá vendo, vai ser um pagamento único para sempre, e tá aí, até porque... Como é um app de ler comic, são os comics da pessoa, sabe? Eu vi outros apps, e um dos apps que até eu gostava de usar e eu fiquei meio cabreiro foi que tinha um pagamento único para usar, que eu paguei, e depois para usar as mesmas features que já tinha, que foram pagas, virou um subscription. Ah, isso é sacanagem. Daí deu aquele... Daí é mal. Então... É sacanagem isso porque... É da App Store, né? O app. É, App Store. E aí, tipo, isso também, em parte, de certa forma, é culpa da App Store, porque não tem como você... Porque digamos que fosse um app que fosse distribuído, um app de Mac que fosse distribuído diretamente. Poderia ser, tipo, tem o app V1, que é esse que você pagou, e aí o app V2, que é uma assinatura. Sim. Aí você só atualiza pro app V2 se você quiser. E aí você assina. Se você não quiser, você continua usando o app V1. Enquanto ele funcionar, você já pagou, continua funcionando. Mas como é na App Store, não tem essa opção, né? Ele teria que lançar um outro app separado na App Store. E aí, né? E porque realmente eu acho sacanagem você cobrar por features existentes... Né? E aí que já a pessoa foi já pagou, né? E aí você... o pior é que muitas vezes, quando lança o app, ainda coloca lá nunca será uma assinatura, lifetime. Por isso que nunca façam isso, fica a dica, inclusive. Nunca coloquem lá no seu app ou qualquer coisa que é gratuito e sempre será, que nem o Facebook, né? Ou então você colocar lá no seu app... assinatura não, é purchase lifetime, que aí, não, lifetime é muito tempo, gente, vamos, né, o Chibi Studio a gente cometeu esse erro, o pacote lá que desbloqueia tudo era chamado lifetime no começo, e aí hoje em dia não é mais. Eu acho que o lifetime, inclusive o Revenue Cat ele recomenda esse nome, por isso que tem bastante. Porque nossa, quando péssimo. Eu quando fiz setup aqui, eu tô aprendendo como é que funciona o Revenue Cat, nunca usei. Eu tô vendo como é que é. E quando você faz o setup dos products, o setup inicial é com um lifetime ali, como exemplo também. E, enfim, eu acho que eu não me apego muito ao nome per se, tipo, não me interessa se chama de lifetime ou de seja lá o que for. O que me pega é simplesmente falar essas features tu tá comprando e vai ser uma compra única, né? E depois mudar. Eu não me incomodo se for, tipo... isso aqui é uma subscription porque sim, eu tô sempre trabalhando nesse app, eu vou sempre, sabe, vai ter features novas. Daí, naquele momento, eu vou decidir se isso vai resolver o meu problema. Se for, beleza, tá tudo certo, né? Abraço pro gaiteiro. Mas se o que tá sendo vendido para mim é um set de features que tá ali e fala que aquilo que eu tô pagando vai dar unlock naquelas features, eu espero que essas features fiquem unlocked para sempre. Eu não vou ficar triste se no futuro
esse app tiver 500 novas features que eu tenho que pagar para ter acesso. Isso tá tudo certo, né? Mas as que eu já paguei, eu acho má índole, assim, né? Uma das coisas que eu acho que eu até comentei foi o 1Password, que eu paguei lá o $50 na época, sei lá quanto é que era, para ter o, né, quotes lifetime deles. E eu gostei, eu usava, inclusive eles fizeram vários updates de versões novas que tinha que pagar e eu não quis, porque o que eu tinha naquele momento estava resolvendo o meu problema. Inclusive, aquela era a última versão que eu podia usar o Vault onde eu queria, que era no Dropbox. Eu não queria que o Vault ficasse no servidor deles. E chegou no momento que eles falaram, não, agora para tu baixar esse app aqui, não tem o que fazer. Simplesmente tu é obrigado a migrar o teu data. Se tu tem acesso ao teu Vault, a gente faz a migração, mas tu tem que pagar mais. Deu, beleza, vou lá, paguei mais. Agora acabei de receber um e-mail uns dias atrás falando que vai subir o preço para um monte de feature que eu não tô usando, tá? Sendo que eu já tinha pago para ter acesso. Ou seja, eu fiquei refém, porque eu preciso das minhas senhas, né? Eu preciso dessas coisas. E eu até fiz o export lá e tal, só que tem muito password, nem sei como é que chama ali, mas itens, né? De passwords que não são só um password. Às vezes tem documentos, tem foto, tem imagem, tem coisa assim. E isso não exporta bem. Então... tem tudo a ver com aquilo, com o motivo de existir daquele Louis Rossmann, né? Que é o right to ownership, o direito de você comprou, pagou por algo, aquilo é seu. Né? E hoje em dia, muita coisa não é assim. É óbvio que tem certas coisas que você tá comprando, por exemplo, vou comprar um filme no Apple TV, você sabe que aquilo ali é só um direito de acessar aquele filme, ok, mas tem certas coisas, tipo, tem produto que você compra e funciona tudo, e daí daqui um ano, não, agora para você continuar usando esse produto pelo qual você já pagou, tem uma assinatura, e aí o software do produto tem um DRM, que nos Estados Unidos, pelo menos, se você quebrar o DRM para ter acesso ao que você já tinha acesso pelo que você já pagou, você pode ir preso se você fizer isso. Então, eu super apoio a luta dele pelo o right to ownership. Eu acho que no Brasil e em Portugal, com certeza na União Europeia, isso já não é desse jeito, mas nos Estados Unidos é meio ridículo, assim, tipo, a galera basicamente pode vender um negócio para você paga e daqui um tempo... não, agora para continuar usando isso aqui que você já pagou, você tem que pagar mais. Tá tudo bem. E se você fizer algo para subverter isso, você pode ir preso. Sim, porque tem todo aquele lobby do pessoal dos tratores lá, da parte de água dos Estados Unidos. Por causa, eu vi os vídeos dele, é tenso. Mas mas em relação à questão de cobrar pelo produto, eu acho que... É isso aí, né? É o teu trabalho e paga quem quer. Então, não acho que tem que ficar com medo de botar um valor ali pro aplicativo que está fazendo. Inclusive, é uma coisa interessante, assim, tipo, por exemplo, o Breadcounts, ele custa $4,99, se eu não me engano. E o PyStats eu acho que estava 12, eu botei para 1, não lembro. Mas basicamente, uma venda, né, do Breadcounts é basicamente 4 do PyStats, né? Porque é por causa do valor ali. E se eu tivesse baixado o Breadcounts para, sei lá, $1, $2, muito dificilmente a diferença de pessoas, né, comprando o volume ia justificar, ia bater o mesmo valor do que está agora. Porque não é uma época que eu estou fazendo marketing, sabe? Eu não tô publicando o tempo todo. Eu estou fazendo updates, tem uns... Não sei, isso deve acontecer contigo também, obviamente, mas tem uns usuários hardcore, assim, que aparecem do nada e tem um cara no Reddit que fica mandando um monte de mensagem para mim sobre features e só que assim, as ideias são boas, sabe? Não tá nem enchendo o saco, são boas ideias. Eu tenho um usuário do AirBuddy, que obviamente eu não vou falar quem é, né? Mas o cara já virou praticamente da família, assim. Sócio. Ele me manda mensagem de feliz aniversário todo ano. Ele manda foto dos filhos nas férias, tipo, tamo aqui viajando não sei aonde, como é que vai, não sei o quê. E manda, obviamente, feedbacks do app, né? Mas, tipo, o cara realmente ficou attached. Não, eu acho muito massa, assim, tipo, dá pra dizer que o Breadcount tem pelo menos 2 fanboys, que toda vez que eu abro o Reddit tem mensagens ali, e não é nem aquela coisa de, a gente enchendo o saco, sei lá, que são mensagens que eu actually gosto de ver, porque são ideias boas, né? Por exemplo, uma delas foi um cara falando, eu queria muito que tivesse uma notificação pra me lembrar de fazer tal coisa, sei lá o quê. Falei, pensei, pô, isso é legal mesmo, é uma coisa que eu
eu ia gostar pra mim, porque às vezes eu esqueço de atualizar um asset específico e coisa e tal, eu fui lá e botei. Daí, tipo, no dia seguinte que tava a live, cara, tá muito legal esse negócio de notificação e sei lá o quê. Tem essa outra coisa que ia ser legal também. E vai. It never ends, né? Sim, mas eu acho bacana, mas ou seja, tipo, não é uma época que eu tô fazendo marketing, eu não tô ativamente falando sobre ele em nenhuma conta que eu tenho, sabe? Tipo, eu não tô, tá lá. Né? Talvez se eu fizer um site suficiente lá de features novos, alguma coisa, eu volte a falar sobre. Mas o ponto é que não tenho esse time de marketing, não tenho essa coisa acontecendo, que vai dar um volume grande de pessoas comprando, né? Sim. Então, o valor mais alto, pelo que eu testei, e eu fiz uns testes com o PyStats, geralmente não compensa. Por isso que eu falei que eu não sabia se era 1 ou 2, porque eu tô fazendo um testinho bem não científico, mas eu baixei o valor de 2 para 1 para ver se a quantidade de volume faria offset do valor que eu recebo. E não fez. Não, isso só funciona quando é o oposto, que nem eu comentei a história lá do Cleanup Buddy que eu fiz. Que eu vi que era grátis, tinha muita gente baixando, muita mesmo, assim. Sim. Aí eu pensei, não, se tem tanta gente baixando grátis, se eu botar, R$1,99, não vai diminuir. Vai diminuir, obviamente, porque de grátis para R$1,99 é uma grande diferença, mas vai continuar tendo gente disposta. E eu tava certo, né? Então, assim, depende muito caso a caso, e quando você já vê que tem uma demanda, você aumentar pode ser uma boa. Agora, você diminuir achando que a demanda vai aumentar, ou que mais gente que queria aquilo vai pegar porque diminuiu e vai dar offset, porque é matemática, né? É meio estúpido falar isso, mas se custava 2 e você corta para 1, você vai ter que ter o dobro. O dobro é muita coisa. Parece, não, mas de 10 pessoas vai ter que ir para 20. Isso é muita coisa. Sim. Se fosse 1 milhão, teria que aumentar para 2 milhões. É muita coisa. Então, você não vai faturar mais diminuindo o preço. Nunca. É muito, assim, deve dar para contar nos dedos as vezes que isso aconteceu na história da humanidade. De você diminuir o preço de uma coisa e faturar mais. E alguém agora deve estar escrevendo no chat GPT, encontre casos na história, né? Mas enfim. Aliás, nossa, nada a ver com o papo aqui, mas eu preciso vent. Algum desgraçado teve a pachorra de disputar uma compra do Cleanup Buddy no cartão de crédito e ganhou a disputa ainda. Foi a primeira vez desde que eu uso o Gumroad que aconteceu isso. Porque às vezes a pessoa vai lá e disputa uma compra porque não se lembra que comprou, ou o nome que aparece no cartão não a pessoa não reconhece como, né? Porque a pessoa comprou Cleanup Buddy, daí aparece lá no cartão Gumroad. Tipo, que droga é isso, né? Enfim, deve ter sido um caso assim, mas o que me chamou a atenção foi a pessoa ganhar. Primeiro, a pessoa disputar uma compra de R$1,99 e segundo, a pessoa ganhar, né? Mas enfim, fica o relato aqui. O que eu posso compartilhar aqui não são números grandes, porque meus appzinhos são bem humildes, mas quando tô com o App Store Connect aqui aberto, quando eu tava com o PyStats em $2, o conversion rate, isso provavelmente deve ser número, eu não sei qual é a base de indústria, mas deve ser uns números bem ridículos aqui. O conversion rate do PyStats era 0,8%, né? E quando eu abaixei para $1, chuta quanto é que ficou? 0,8%? 0,7%. Então... Tá vendo? Então, sabe, não funcionou. Não mudou, na prática não mudou nada, que você tá dentro do noise ratio. Porque quem tava a fim de comprar, né, desse público de nicho super específico, de alguém que procura o PyStats na App Store, acha esse app, tem um Raspberry Pi, sabe? Sim. Tipo, acha e quer comprar, pelo visto, né, pelo que os números estão me dizendo, não é a diferença de $1 que vai fazer a pessoa mudar de ideia, de 1 para 2. Você podia tranquilamente, inclusive isso é uma questão de apps de nicho. Apps de nicho tem que custar mais caro. Eu, assim, obviamente é só a minha opinião furada aqui, mas eu cobraria uns $10 pelo PyStats. Não porque... o app é super... Tipo, o app é muito bom. Eu gosto muito dele.
mas é porque ele é um app tão de nicho que a pessoa que foi procurar lá tá disposta a pagar isso para ter o app. E a galera que tem Raspberry Pi, embora não seja um computador caríssimo, mas também não é uma galera cheap, assim. Geralmente é galera que é entusiasta do negócio e tal, e tem um goodwill em torno do lance de Raspberry Pi. Então, eu, particularmente, para um app de nicho como o PyStats, eu cobraria uns $10, pelo menos, sim. Mas você que sabe. Uma venda só faz um offset gigante já, né? Então, sim. É muito louco isso. Tá até vendo o conversion rate aqui, tipo, não... Deixa eu ver a quantidade. Impressions, nesse mesmo período aí que aconteceu, foi coisa de um mês, 4.000 impressions, basicamente. Tipo, é pouco, sabe? Tipo... E tem uma questão psicológica também, que a gente se esquece que o preço de uma coisa não é só o preço monetário, mas é o valor que você está colocando naquela coisa. Exato. Tem muita marca que o produto é caro, inclusive Apple. Não é só porque o produto é bom, o produto pode ser bom também, mas tem o valor que está sendo colocado naquele produto. Então, talvez a pessoa olha lá por 99 centavos o app e pensa, sei não, deve ser meio ruinzinho. E aí, se você vai jogar $1 no lixo, entre você jogar $1 no lixo e comprar um negócio bom de $2, você compra um negócio bom de $2. Mas não é porque o negócio é bom porque custa $2. Você tem a impressão que o negócio é melhor do que o negócio. Então, é toda uma psicologia, é meio doido esses negócios de preço. Tanto é que, né, o próprio lance de 99, né, 1,99, 2, porque a pessoa vê o 2 e não o 3, no caso de 2,99, e por aí vai. Mas a App Store, hoje em dia, você pode botar, né, o preço cheio, não precisa mais usar os .99. Não, nem sabia, eu sempre vou naqueles tiers lá. Não, eu acho que hoje em dia já é possível. Se você quiser botar $1 redondo sem ser 99 centavos, eu acho que pode. Uma coisa que é engraçada é que o meu app mais obscuro, que menos tem vendas total, mas que geralmente recebe uns e-mails de pessoas apaixonadas, é o UTM Be Gone, que é aquele app, é um appzinho extremamente silly, assim, ele fica no status bar do Mac, e toda vez que tu copia uma URL que tem aqueles UTM, né, aqueles tracking numbers de URL, ele remove automaticamente. E, sei lá, deve ter, tipo... 2, 3 vendas por mês, no máximo, desse negócio, mas é o que, se for fazer porcentagem de e-mails que eu recebo, é o que mais tem de todos, e pessoas super felizes, assim, tipo, oh meu Deus, porque agora ainda mais eu botei um counter de quantas vezes ele remove os tracking parâmetros, né? Eu recebi uns 3 e-mails, eu não fazia ideia que tinha tanto tracker de URL que eu copiava, obrigado. Mas resumindo, faz sentido botar um preço legal, põe o preço que acha que vale, não fica com medo de botar o preço que acha que é o certo, então eu concordo com o que o Vinícius falou aí, eu acho que tem que cobrar mesmo. Muito bem, agora tem feedback do Rubens Padovese, e ele perguntou qual buscador usam e por quê? E aí ele falou que a pergunta veio depois dele ver um vídeo no YouTube, que a gente vai deixar o link. Inclusive o Rubens mandou um link do YouTube com tracking aqui. Tem que instalar. Mas não é culpa dele, é que o YouTube coloca essa porcaria em todo o link. Mas enfim, a gente vai deixar o link do vídeo que ele mandou, mas ele comentou que no vídeo falam do pato, e talvez o boom vá embora, mas eu uso o Google, que é o que eu sempre usei. É porque assim... É aquela coisa de memória muscular. Inclusive, assim, eu uso muito pouco hoje em dia o Google, porque o ChatGPT substituiu muito. Mas eu uso muito o navegador do Pato no iPhone para usar o ChatGPT quando eu quero falar de coisas que eu não quero que fiquem associadas à minha conta. E aí, tipo, não coisa errada, mas só, tipo, assuntos aleatórios que eu quero perguntar e não quero que aquilo fique... para sempre armazenado lá na minha conta, e mesmo que apague, fique em algum lugar, e o Pato tem lá o proxy lá, e a super privada da KI. e tudo mais. Isso da KI. Então eu uso para isso,
mas quando hoje em dia eu uso, que é muito pouco busca, eu uso o Google. Eu usei por muito tempo o Pato, mas eu me pegava direto colocando exclamação G e a busca. Então eu pensei, tá, se eu vou sempre usar o Pato para buscar no Google, então eu uso o Google mesmo. Eu sei que usando no Pato tem vantagens lá de tracking e tudo mais. Sim. Mas enfim, eu meio que aceitei que o Google já sabe tudo da minha vida. Aliás, teve uma parada que eu mandei pra você, né? Que recentemente eu fiz uma pergunta. Eu tava comparando o tamanho de um país com o tamanho da ilha de Florianópolis. E aí eu fui perguntar lá no Gemini e perguntei pra ele, e aí ele falou, o país tal tem tal tamanho, já a ilha de Florianópolis, entre parênteses, onde estamos agora? Piscadinha. Tipo, cara, pra quê? Você tá sendo creepy totalmente desnecessariamente, sabe? Não tinha necessidade nenhuma de você ser creepy a esse ponto. Só pra, tipo, flex que, olha, eu sei a sua localização. Né? Enfim. Mas, Boom, você usa o Pato por quê? Então... Porque o meu contrato obriga. Não, eu até não tô falando isso só por motivos de que eu trabalho no Pato, mas coisa de 1 ano, mais ou menos, antes de entrar no Pato, eu botei como busca principal, e o motivo é simplesmente porque o SERP, né, o resultado, a página de resultado do Google, para mim, ela tava muito, muito cluttered. Tinha muita coisa acontecendo. E para mim, eu ainda acho que aquelas interfaces antigas do Google, que o Edge tinha até aquele background amarelinho e tal, quando eu vejo os screenshots daquilo, dá para ver que é uma UI dated, mas eu ainda acho muito mais usável do que ela tá hoje em dia. E, sim, querendo ou não, agora mudou um pouco mais, tá mais moderninho e tal, mas ainda hoje eu acho que a interface do Pato no SERP, eu acho ela muito mais bonita, mais clean do que o do Google, né? Só esclarece pra mim como que se chama a página de resultado de busca? SERP. SERP? Isso. Search Engine Results Page. Ah, tá. Não, é porque eu nunca tinha ouvido esse termo, né? O termo da indústria. Exato. Boom revelando os segredos. Então, e tem uma coisa que, obviamente, tem umas coisas do Pato que eu gosto, que é o Search Assist, que é um jeito de usar AI, mas com umas referências based, tipo Wikipedia e tal. E um problema que eu tinha, de novo, isso é tudo opinião minha, nada a ver com a empresa. Um problema que eu tinha com o Pato era que para resultados locais eu não achava muito bom. Sim. Mas tem um macetezinho que tem um toggle ali, né? Por exemplo, se eu abrir, aqui aparece Portugal, o toggle tá off. Mas se eu ligar, eu vou pegar uns resultados muito bons. E o que aconteceu comigo com o Google, porque eventualmente eu posso não achar alguma coisa, eu faço o fallback e uso o Bang, né? Bang eu vou fazer o exclamação G para ir pro Google. Sim. Uma coisa que, como eu tô há muito tempo sem usar o Google como main, né? Tipo, se eu tô no Pato faz o quê? 4 anos e pouco, e eu tava usando... Então faz 5 anos mais ou menos que eu tô sem usar o Google como main engine. Os resultados do Google estão muito ruins para mim. E é justamente porque ele não tem... data para treinar em relação ao que eu quero, sabe? E antes era bom. Era assim que eu migrei para começar a usar o Pato como padrão, eu sentia que os resultados eram melhores. Porque eu ainda estava acabando de sair de um para outro, então o Google já sabia tudo sobre mim, o que eu tinha, o que eu fazia e tudo mais. E hoje em dia já não sabe mais as coisas que eu busco, porque eu uso muito pouco. Então a qualidade de resultado está muito ruim. Cara, sabe uma coisa que tem acontecido com muita frequência ultimamente comigo no Google? É de eu procurar alguma coisa e aparecer aquela página de não encontramos nenhum resultado. Tipo, geralmente algum erro de Xcode, sei lá, alguma coisa. Mas era muito raro de acontecer isso e ultimamente tem acontecido com muita frequência. Assim, várias vezes por semana eu procuro, sei lá, o nome de alguma API, ou eu não sei se, sei lá, o GitHub e o Stack Overflow desligaram o acesso a bot do Google, alguma coisa assim, ou se por conta de bloqueio de IA estão bloqueando o Google, mas tem acontecido muito. Hoje em dia, se eu quero procurar geralmente eu procuro, sei lá, o nome de alguma API que eu quero achar algum exemplo de código usando,
e eu conseguia encontrar usando o Google. Hoje em dia eu já vou direto na busca do GitHub, porque eu acho lá no GitHub e o Google simplesmente não encontramos nenhum resultado. Ele nem tenta, assim, já de cara, já pum, não encontramos nenhum resultado. Eu não sei o que houve, mas tem acontecido com frequência isso. Sim. Eu não, de novo, não é porque eu trabalho onde eu trabalho, mas eu acho que para mim os resultados do Google caíram muito de qualidade, muito provavelmente porque não tem mais essa quantidade de informação para treinar sobre as coisas que eu quero, que eu gosto e tal, porque antes eu só botava, sei lá, alguma coisa de restaurante e me dava restaurante perto dos que eu já tinha ido, porque, sabe, eu sabia que era mais conveniente e tal. É um negócio que funcionava bem nessa questão de praticidade. Mas como eu não uso mais, eu não uso nem mais Google Maps hoje em dia, só se eu não acho no Apple Maps que eu uso Google Maps, então a quantidade de informação é muito baixa. O único serviço do Google que eu uso bastante hoje em dia é Gmail e YouTube, né? Fora isso, sim, eu não uso muito. Eu ainda gostaria de migrar o Gmail, mas essa conta, cara, eu tenho essa conta desde quando o Gmail era por invite only, sabe? E o bom do Gmail também é que é rock solid, assim, você muito sabe que todo e-mail que enviarem pra você, você vai receber e que todo e-mail que você enviar pra alguém vai ser entregue. E isso, infelizmente, não é verdade sobre todos os serviços de e-mail. Exato. O que eu faço agora em relação ao e-mail é que eu tenho o alias do Pato, né? Tipo, pra 99% de coisas que eu tenho que botar em e-mail e eu não quero, eu uso o e-mail do Pato. E é isso aí, tipo, daí tira os trackers lá, tira e funciona. Então, o Gmail eu ainda acho muito bom. Eu acho que é um serviço muito bom. O YouTube, querendo ou não, para vídeos, já tentei usar outras plataformas e tem umas boas e tal, só que, tipo, eu não consegui achar algo que está no nível de ter a quantidade de conteúdo que tem, né? E sem eu ter que necessariamente fazer commitments para certos criadores de conteúdo. Por exemplo, tem aquele. Eu sei que tem Nebulas e coisas, já fiz os trials, são serviços muito bons e tal. E tem vídeos muito bons. O Nebula eu tenho. Muito porque tem uma galera que posta primeiro lá, ou posta mais conteúdo lá. E é engraçado, porque assim, eu não tenho nenhum tipo de notificação ativada do Nebula nem nada. E aí tem um canal em particular que eu adoro, que é o Chubby Emo, que é um médico que conta casos bizarros, só que ele faz tipo um vídeo por mês só. E aí ele tá lá no Nebula, mas aí eu fico sabendo que ele lançou um vídeo novo porque aparece nas minhas recomendações do YouTube. Só que aí eu vou assistir no Nebula, porque no Nebula não tem anúncio. Aí eu não digo porque eu já tenho o YouTube Premium, então não tem anúncio do YouTube. Mas tem aqueles anúncios que o criador coloca no vídeo, né? E tem coisas que no YouTube ele tem que dar uma censurada que no Nebula ele não precisa. Então eu sempre assisto no Nebula. Só que aí eu fico com um dilema que assim, tá, mas se eu não clicar no vídeo no YouTube, o YouTube vai entender que eu não gosto mais do canal e não vai mais me recomendar. Daí eu não vou saber que lançou vídeo. E eu não quero ativar notificações do Nebula porque eu odeio notificações. Aí o que eu faço é, eu clico no vídeo no YouTube, assisto um pouquinho no começo, pulo, deixo terminar o vídeo pra depois assistir. Desculpa, eu sou louco, eu sei. Complexo. Mas é o meu método de manter o algoritmo feliz. Não, cara, porque o algoritmo do YouTube, ele pune brutalmente o canal se você se você pula um vídeo do canal. Não gosta mais desse canal, não vou nunca mais. Cara, o Technology Connections, acho que você conhece, né? Sim, eu tive o mesmo problema. Eu sei o que tu vai falar, porque aconteceu comigo. Foi um vídeo, eu não lembro se foi um vídeo sobre máquina de lavar louça ou sobre carro, que ele fez que não me interessa tanto, e aí eu não assisti. Cara, o YouTube simplesmente esqueceu que o canal existia pra mim, e o pior é que a gente fica acostumado, tipo, eu sei que o errado sou eu de querer confiar só no algoritmo pra me entregar os vídeos, eu sei que eu tô errado nesse ponto. Mas é que 99% dos casos funciona muito bem. Mas aí eu pulei um vídeo dele e uns 3 meses depois eu tava assistindo coisa no YouTube e daí eu tipo, caramba, o Technology Connections, o que aconteceu? Parou o canal? Não existe mais? Daí eu fui lá ver e tinha uns 5 vídeos lançados, simplesmente porque eu não assisti um vídeo, o YouTube entendeu que eu não gostava mais do canal e não me entregou mais nenhum vídeo. Sim, eu tive exatamente o mesmo problema com o canal dele, porque o último vídeo foi sobre, acho que, eu comecei a ver e pulei, porque era um vídeo de 1 hora e pouco, era de energia renovável. Todos os vídeos dele são bem longos.
Não, mas esse era em específico. Eu acho que foi um dos últimos vídeos até. Só que a questão é que toda vez que eu abria o homepage, aparecia esse vídeo lá. Eu via mais um pouquinho, né? Então fui vendo aos poucos. E de repente só parou. E não aparecia mais nada desse canal. Pensei, que diabos? E daí eu tive que voltar lá e tal. Porque, querendo ou não, eu ainda acho o YouTube um serviço bom para recomendação de vídeo. Eu gostaria que o foco fosse o subscription e não o home. Eu gostava bastante quando eu abria o YouTube e ele ia direto para subscription. Mas... Eu era assim também. Teve uma época que eu só usava a página de subscriptions e eu era um completionist, né? Era tipo feed RSS. Eu abria a página de subscriptions, estava lá tudo de novo que tinha, eu assistia um vídeo depois do outro até acabar todos. Hoje em dia isso não é mais viável, porque hoje em dia tem canal que lança vídeo todo dia. Naquela época, o máximo de frequência era um vídeo por semana. Tô falando de, sei lá, 2014, 2015, a época que eu fazia isso. Hoje em dia é vídeo todo dia e tem uma tendência também que também eu acho que é culpa do algoritmo de vídeos cada vez mais longos. Sim. Tem canal que soltava vídeo de 10, 12 minutos, que hoje em dia é 50 minutos cada vídeo, e aí, sabe, é um commitment que às vezes eu não tenho. Eu não sei como não sei se tu já viu como é que tá o YouTube sem o subscription, porque a minha subscription morreu, eu tava fazendo uns esquema louco aí de família e tal, só que o YouTube percebeu que eu não tô na mesma casa que a pessoa. Enfim, eu não tenho mais subscription. Não, é inutilizável. É horrível. Aqui fazendo um plugzinho. No browser do Pato tem o Duck Player, né? Que a gente abre o vídeo e eu nunca vi um ad, não é o propósito, né? Mas eu nunca vi um ad usando o Duck Player, o que é fantástico. É porque ele não tem conteúdo, ele não tem contexto para recomendação. Porque Exato. Os ads do YouTube são targeted. E aí, se ele não consegue encontrar um targeting ali pra você, às vezes você dá sorte de não aparecer nada. Eu sei que eu sou 100% suspeito pra falar, porque eu até trabalhei no Duck Play, mas eu gosto, acho que a feature funciona muito bem. E uma coisa que eu gosto muito de fazer no YouTube é ver vídeo de shows, de concertos, né? Porque eu gosto de ver live performance. Daí ele coloca um anúncio a cada 5 minutos. Só que uma coisa que o YouTube faz muito bem e infinitamente melhor que o Spotify, o que é irônico, é recomendação de bandas por causa das bandas que eu assisto os shows. Né? Por exemplo, faz um mês, pouco mais, né? 2 meses, que me recomendou uma banda, são 3 mexicanas, chamada The Warning. Recomendo fortemente aí qualquer pessoa escutar, é fantástico. The Warning. É tipo um meio rock and roll mais clássico, hard rock, assim, muito bom mesmo. E eu conheci, assim, foi recomendação e de repente apareceu isso, que diabos é isso? Vou ver o que é. E adorei, achei fantástico. Então, teve outra banda assim também, que daí essa eu reconheço que vai agradar um número muito menor de pessoas, mas é chamado Necrogoblicon. Mas eu também conheci assim, e é fantástico. Eu acho a banda fenomenal. Um dos caras que canta na banda tá sempre vestido de Goblin. E o Spotify eu acho muito ruim com recomendação. Eu não sei porquê, o Spotify sabe tudo que eu escuto o tempo todo dia, e mesmo assim me recomenda porcaria. Eu não entendo. E o Spotify também tem o lance dos anúncios, né? Quando não é assinante. Eu não sei se você viu, teve um pessoal lá, tava jogando as cinzas de um familiar falecido. Uma cena toda emocionante, o pessoal num barco jogando as cinzas, e aí tava tocando uma musiquinha emocionante de fundo, e aí daqui a pouco entra a propaganda do Spotify no meio do... Eu não sei se é uma edição que alguém fez, eu sei que eu fiquei imaginando a situação, né? Ou então você se imagina lá, você tá em casa ali, num momento mais caliente, e aí coloca o Spotify e daqui a pouco entra uma propaganda, né? Quebra o clima. Então, tomem cuidado. Quem não tem assinatura, não use para situações importantes da vida. Aparece aquele... Nothing beats a jet to holiday. Muito bom. Olha... Tem mais feedback aqui, mas a gente vai ter que deixar acumulado pro próximo episódio, porque a gente tomou muito tempo hoje, nos empolgamos aqui com os assuntos. Mas é bom, é sinal que o papo tá bacana. E pra quem quiser falar com você nesse meio tempo, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. E eu tô no mastodon.social, @inside. A gente volta em breve. Abraço.